Fala galera, estamos aqui para cobrir a quinta rodada do Brasileirão. E dessa vez a gente já está um pouco mais organizado. Vamos começar pela ordem dos jogos, né? Até porque eles fizeram um favor de botar tudo uma escadinha. Só tem um jogo 4 horas, um jogo 6h30, um jogo 9 horas, então facilita demais. O primeiro jogo que a gente vai falar aqui é o Corinthians e Sport. E aí, eu falei pra vocês, cara, o Corinthians não tava jogando mal a última partida contra o Fluminense. Assim como não jogou mal hoje. Mas espera. Você vai dizer, mas começou tomando gol lá do Sport. Tomou um gol do Sport. Mas por que tomou um gol do Sport? Porque uma coisa que dá pra analisar agora com 2 jogos que eu assisti do Corinthians é que a defesa do Corinthians ela precisa ser melhorada urgentemente, cara. Não funciona porque o Corinthians estava dominando o jogo, entendeu? Aí num lance ali, um descuido besta, leva o gol, entendeu? Assim como o jogo com o Fluminense estava super equilibrado lá e cá. Aí toma um gol e a defesa desanda. Entendeu? Se o Corinthians quer realmente começar a ganhar jogos, eles precisam resolver esse problema da defesa, cara. E o Sport é aquele negócio, né? Eu falei pouquíssimo do Sport na última rodada. Nessa rodada eu não tenho muito o que falar também. Porque infelizmente o clube não apresentou muita coisa. O clube tinha sido rebaixado em 2021, se eu não me engano. Aí agora, depois de uma ótima campanha na Série B ano passado, eles estão voltando para a Série A, mas infelizmente eles não apresentaram muita coisa nesse jogo. Eu dou um destaque para a atuação individual dos portugueses, as contratações, 2 jogadores portugueses que realmente são o melhor que o Sport tem a apresentar tecnicamente. E que, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, eles não jogaram a última partida, né, os 2 portugueses. Inclusive, são portugueses que têm até passagem pela seleção portuguesa, então pode anotar que eles ainda vão fazer muitos pontos para o Sport, vão garantir muitos pontos para o Sport, mas não foi dessa vez, torcedores rubro-negros. Detalhe interessante, né, que eu esqueci de falar, o Corinthians venceu graças ao Memphis Depay, cara. E eu tinha até citado no jogo anterior do Corinthians aquele chute maravilhoso que ele deu, que merecia ser gol. E parece que Deus foi justo com o Corinthians, porque aquele chute não foi gol, mas agora ele ganhou 2 de presente. Fez 2 gols nessa partida. Bem, gente, vamos ao jogo 2, o segundo jogo. O clássico carioca, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Cara, eu vou te falar, esse jogo foi um empate incrível, 0-0, meu amigo. E eu vou te falar a verdade, não foi por falta de competência de atacantes, de meias, não. Porque o Flamengo criou chances, até o Vasco criou chances, cara. Principalmente o gol teve um vilão, o goleiro do Vasco. Pelo amor de Deus, que noite inspirada dele. Foi uma noite que com certeza os amigos que estiverem assistindo, que forem vascaínos, vão lembrar por muito tempo. Se ele emendar uma sequência de jogos fazendo defesas do nível das que ele fez hoje, cara, com certeza ele vai para a seleção. No mais, eu não tenho muito o que falar não. O Flamengo, o Gerson tentou muito, criou várias jogadas. O Pedro entrou muito bem, cara. É incrível. Um atacante que entrou
no segundo tempo a gente falar que ele jogou bem sem ter feito nenhum gol. Por quê? Que a gente sabe que ele não fez gol por causa do paredão que tava ali tampando entre as traves do Vasco. Cara, que absurdo que aconteceu no jogo seguinte, cara. Cara, sério, na moral, se eu fosse gremista, maluco, eu ia estar muito puto essa noite, cara. E claramente aquela jogada ali foi pênalti, cara. O jogo agora é o Internacional e Grêmio, o Grenal. E eu queria ressaltar como que clássico realmente muda tudo, cara. Muda tudo. Você teve antes desse jogo aí o Flamengo e Vasco. Que Vasco fez um jogo duríssimo, entendeu? Claro, muito por conta do goleiro. Mas aqui não, aqui o Grêmio Internacional, cara, foi lá e cá, lá e cá. Um atacava, o outro pegava o contra-ataque, aí o primeiro pegava o contra-ataque do segundo. E cara, eu tava pronto para falar isso exatamente, mas o pênalti não marcado realmente tomou o holofote de qualquer tentativa de se falar sobre futebol nesse jogo, cara. Roubo. Vamos ao jogo seguinte. O jogo de Juventude e Mirassol, que eu acho que quem acompanhou, quem começou a acompanhar da última rodada, acho que ficou com uma impressão um pouco errada, né? Porque o Mirassol ele vinha de uma goleada em cima do Grêmio, enquanto que o Juventude tinha sofrido uma goleada do Flamengo. Então o tanto de gente que deve ter perdido grana na bet apostando no Mirassol, que ia dar uma goleada, não tá no gibi, cara. Mas o Juventude tinha, mas quem tava apostando numa goleada do Mirassol com certeza não fez o dever de casa, não procurou as estatísticas do campeonato, não viu que basicamente tá sendo uma dificuldade muito grande, cara. Bom, não é nem vencer, mas pontuar contra o Juventude em casa. Em casa eles estão virando outro time ali, perto do apoio da torcida. Muito se fala de alguns clubes que crescem frente ao apoio da torcida. Essa temporada está sendo o Juventude. Esse empate que o Mirassol conseguiu foi sim um bom resultado, mesmo sendo fora de casa. Também teve a discussão sobre o pênalti, se foi ou não foi, mas eu não gosto muito de entrar nessa porque começa esses what if, esses e se, aí não termina mais, né? A gente pode guardar esses e se's aí para algum vídeo específico sobre isso. Vamos lá, galera, acabou agora os jogos das 4 horas da tarde do domingão. Vamos falar primeiro de Santos e São Paulo, o jogo que eu assisti mais tempo, porque aquele negócio, né, quando tem 2 ou mais jogos acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai ficar inviável poder acompanhar os dois ao mesmo tempo. Uns a gente sempre vai estar prestando mais atenção. E caramba, cara, de novo o Ferreirinha jogando pra caramba. Ferreirinha tá numa fase maravilhosa, né? Comentem aí, deixa um comentário aí o que vocês acham do Ferreirinha aí, se ele é isso tudo ou se é a fase dele que tá muito acima da média dele mesmo. Mas até pouco tempo atrás ele tava um tempo na seca, né? Sem fazer gol, e agora tá fazendo gol. Quando não faz gol, faz assistência. Ele tá jogando pra caramba. De verdade, tá sendo um dos pilares do São Paulo. Agora que o São Paulo perdeu o Calera, eu acredito, né? Quem for torcedor do São Paulo aí pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele tá sendo o jogador mais importante da equipe.
Já pelo lado do Santos, a gente pode ver como foi triste aquela lesão do Neymar, porque ele é um tipo de jogador que fez falta hoje. O Santos estava com... Principalmente no primeiro tempo, eu senti que tinha faltou um pouco de maturidade emocional, porque o Santos levou o primeiro gol. Basicamente, o São Paulo não teve a dificuldade de fazer o segundo. Parece que os jogadores estavam muito pensando na morte da Bezerra, usando uma referência a uma frase muito usada antigamente. Minha avó mesmo usava direto essa frase. Aí no segundo tempo, né, não vou nem falar que o Santos reagiu, mas depois que o São Paulo cometeu o pênalti e o Santos foi lá e converteu, deu a perceber que o Santos estava de volta no jogo, entendeu? Parece que toda aquela preocupação, toda aquela ansiedade que os jogadores estavam sentindo deu uma acalmada com aquele gol. Mas isso não foi o suficiente para poder empatar a partida. São Paulo teve uma redução muito drástica de desempenho do primeiro para o segundo tempo. E no mais é isso. Um clássico, né? Para mim o São Paulo hoje está com um time muito mais forte que o do Santos, mas clássico é clássico, acabou sendo um jogo equilibrado. Principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foi muito equilibrado não. Mas São Paulo ataca, Santos dá o seu jeito ali para não sofrer o gol. Cara, e menção honrosa pro goleiro do São Paulo, que no final do jogo ali fez uma defesaça, um cabeceio ali que tinha direção pro gol e ele salvou o que seria o 5º empate consecutivo do São Paulo. Finalmente o São Paulo acabou com esse jejum aí de jogos sem vitória. E cara, já pensou se o São Paulo é campeão invicto, mas com muitos empates? Deixa aí com o torcedor nos comentários se você se sentiria mal por o time ser campeão. Só que empatando muito mesmo. Então, você torcedor, pense 2 vezes antes de reclamar. Ai, mas meu time também tá invicto, mas só empata. Às vezes um empate tem muito valor, ainda mais um campeonato disputado que nem o Campeonato Brasileiro. E agora pincelar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o jogo Atlético Mineiro e Botafogo, né? Eu não pude ver muitos lances desse jogo, mas o Atlético também era um time que estava um tempo sem ganhar, eles conseguiram essa vitória. Vamos ver se isso vai ser bom para dar uma encaixada ali no time em campo, né? Porque se você vai ver para os jogadores, tem jogadores de grande habilidade ali, de grande talento ali. Para mim o Hulk tá fazendo um campeonato brasileiro muito abaixo da média dele. E tem aquele negócio, tem a reversão à média. Se ele simplesmente voltar só pra média dele, entendeu? O Galo ainda pode fazer muita coisa, mas tem que ver, né? Se vai mesmo acontecer. Ok, vamos falar sobre Fluminense e Vitória. Cara, eu assisti um jogo que eu não me arrependo, porque foi um jogão, cara, do começo ao fim. Acabou com aquele empate ali no finalzinho. E aquele negócio, né? O Fluminense ele não acreditou que realmente o Vitória pudesse ter capacidade de empatar, mas cara, o Vitória, eu já falei, ele vai surpreender muita gente. Ele com certeza vai terminar na primeira metade da tabela. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida, vocês podem me cobrar depois. E a outra partida, Palmeiras e Fortaleza. Eu não vou ficar falando muito em partida que eu não tenha muito a comentar. Mas Palmeiras e Fortaleza teve o pênalti polêmico ali no final e aquele negócio, né, cara? Intencional não foi, mas esse tipo de bola, o padrão tá sendo marcar.
Tanto que teve outros 2 pênaltis na rodada que foram bem semelhantes, diferentes, é claro, mas semelhantes nessa questão da bola bater no braço. E Fortaleza não conseguiu converter, né? Ederson já é conhecido por ser um goleiro excelente para pegar pênaltis, e mais uma vez ele foi o herói do time. Vamos lá, último jogo do domingo, acabou ainda agora. Bragantino 1, né? O Red Bull Bragantino, Cruzeiro 0. O Cássio, que já é conhecido como um goleiro ruim com as pernas, foi tentar sair jogando com a perna ruim ainda. Pra quê? Ele tinha uma opção de passe do lado dele, cara. Ele foi tentar um passe mais complicado. E o restante, o cruzeirense quer muito esquecer, né? Não tem como passar o pano pro Cássio, porque o gol que o Cruzeiro tomou foi 100% culpa dele, cara. Cara, sobre o jogo Bahia e Ceará... esse jogo... Se ele não tivesse acontecido... não ia mudar tanta coisa, porque sinceramente foi um jogo bem chatinho de assistir. Teve emoção lá no final, né? Porque teve um pênalti ali discutível, tiveram que chamar o juiz para poder olhar lá no VAR, acabaram marcando. E aí, né, meu amigo, um time que tem Everton Ribeiro, não importa se tá velho, ele numa cobrança de pênalti ainda é matador. E foi isso que aconteceu, 1-0 pro Bahia. Nos vemos na sexta rodada. Se inscreva, comente, compartilhe. Até a próxima.